Glórias a Deus, louvado seja Deus. É isso aí, meus amados irmãos. O Pai seja convosco. Você que chegou agora, o tema hoje é muito importante: discernimento de espírito. E irmão Nathaniel, fale, homem. Amém, amém. Então, também saúdo a todos vós, Pai seja. Então, com todos, aleluia, o Eterno de Israel venha ser louvado e adorado. Então, nós invocamos o nome do nosso Senhor Jesus nesta abençoada programação. Muito obrigado por estar aqui hoje. O nosso tema hoje será... O nosso tema será discernimento de espírito. Então você sabe o que significa, o que vem à sua mente. É algo importante discernir espírito. Então deixe o seu comentário. Então colabore aqui com a nossa programação, porque o nosso objetivo, o objetivo do programa é esse mesmo, de você interagir e também comentar aqui na nossa programação. Amém. Graças a Deus. Irmão Nathaniel, Mateus 16, 21 a 23. Amém. Então vamos que vamos para essa leitura sem mais delonga. Diz o seguinte: amém. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar ao seu discípulo que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a demonstrá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se, Jesus repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois sua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Amém. Amém, amém. Então, irmão Nathaniel, Jesus Cristo sabia que espírito era que estava ali falando na boca de Pedro? De fato, pastor Medeiros, então, ali, por exemplo, que Pedro ele estava com cuidado em Jesus, então poderia ali ser interpretado como um cuidado da parte de Pedro, ou seja, ali querer guardar o mestre de algum perigo. Então os demais discípulos poderiam pensar assim, ou quem escutasse. Mas interessante que Jesus viu que não era um cuidado, não era para guardar ele, mas era algo que Jesus ele falou que o apóstolo Pedro estava com o espírito do diabo, ou seja, o espírito de oposição, que diabo é opositor. Pois então, Pedro elogiou Jesus uns versículos atrás, né? Antes desses aqui, Jesus perguntou aos discípulos quem era João, né? Ou o que é que o povo falava dele, né? Não, o que é que o povo comentava a respeito deles. Ele disse, um disse que era Elias, outro disse que era isso, aquilo outro. E Jesus disse: e tu, Pedro? Eu digo que tu és filho de Deus, né? Então assim, quando ele falou isso, Jesus disse: eu te digo também, Pedro, que tu não foi revelado a ti carne e sangue, mas sim o Espírito do vosso Pai que revelou a ti. Então assim, mas Pedro nesse momento realmente falou pelo Espírito de Deus. Mais à frente, Jesus começou a dizer que ia ser entregue pela mão dos homens, ia descer a Jerusalém. E Pedro: não, Senhor, que é isso? Não faça um negócio desse. Você vai se entregar aos homens? E Jesus Cristo, conhecendo que não era Pedro, né, que estava falando ali, que Satanás queria que ele morresse, pouco já não queria que ele morresse, queria que ele morresse, né? E depois já não queria que ele morresse mais. Jesus: opa, esse aí espírito agora queria que eu morresse, agora já não quer que eu morra mais. Então não é o Espírito de Deus, porque Jesus veio para uma missão, né, que era ser entregue nas mãos dos homens por amor à humanidade. E de repente Pedro começa a dizer que não, Senhor, tenha pena de ti mesmo, faça um negócio desse.
Então Jesus repreendeu Satanás, né? Que era Satanás que estava ali usando Pedro. Como acontece, né? Nossas vidas, de repente alguém está ali elogiando, alguém que fala mal de você, alguém que não gosta de você, de repente está ali elogiando, né? Aí pode ser, não é o Espírito de Deus. Se a pessoa não gosta de você, de repente está elogiando, irmão Nathaniel, pode ser o Espírito de Deus? Então, jamais passou, então, muito bem comentado. Ou seja, observamos que o diabo, ele provou Jesus para ele pular do pináculo do templo, porque ele desejava que ele morresse para ele não cumprir a missão dele, não iniciasse o seu ministério. E outra coisa, observamos que depois ele não quis que ele morresse, mas como? Morresse para salvar a humanidade, derramando o seu sangue para cumprir as santas escrituras. Ele não quis dessa forma. Então é bem interessante algo. E o que nós observamos? Nós temos que ter cuidado, porque tem pessoas que vêm com bajulação para nós. E nós temos que tomar o cuidado, porque a gente sabe que são pessoas que querem o nosso mal, não querem que nós consigamos alguma coisa e depois vem com a amizade. A gente tem que tomar cuidado, porque pode ser falsidade. Então pode ser falsidade, também a pessoa querer tramar algum mal. E nós temos que ter sabedoria diante de Deus, é claro, sempre com mansidão diante de todas as pessoas, esperando pela justiça do nosso Deus, assim como Jesus fez. Primeira carta de João 4:1, irmão Nathaniel. O que João fala a respeito de certos espíritos? Amém. Então vamos para essa leitura abençoada. Diz aqui o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus. Então, o conselho de João é que ninguém, né, nenhum dos irmãos, o servo de Deus, não dê crédito a todo espírito, ou qualquer espírito. Tem que provar se verdadeiramente o espírito é de Deus ou não. É o que eu estava falando nesse momento. A pessoa, você sabe que a pessoa te odeia, fala mal de você, de repente na frente dos outros começa a te elogiar, né? Começa a te elogiar, dizer que você é uma pessoa boa, dizer que você é uma pessoa excelente, que é uma pessoa que ajuda as pessoas, que é uma pessoa legal, que é um servo de Deus mesmo. Isso aqui é um servo de Deus, né? A gente analisando a palavra de Deus, a gente tem que entender, né, que nem todo espírito que fala na boca de um ser humano é de Deus. É por isso que a gente tem que ter cuidado, porque nem todas as vezes nós também pode estar falando uma coisa que não é de Deus, porque o inimigo, ele engana as pessoas. E de repente você ou eu tem que ter cuidado também. Pedro era um homem de Deus, era um servo de Deus. Jesus escolheu ele. E de repente o homem deu uma brechinha ali, Satanás começou a trabalhar. Satanás trabalha em cima da oportunidade. Tá entendendo, irmãos? Vamos lá, irmão Nathaniel, uma pergunta. Cite biblicamente, irmão Nathaniel, três fontes de demonstração do poder e sabedoria sobrenatural. Vamos ver pela escritura o que diz, né? Umas 3 demonstrações do sobrenatural, do poder de Deus, né? Mateus 16, versículo 13 a 17, aqui já foi lido, né? E do 22 a 23 já foi lido, mas é o que eu já falei antes, né? Pedro, né, falando algo interessante, depois foi já dizendo que não era. Agora vamos para Atos capítulo 8, versículo 9 a 11. Amém, vamos que vamos aqui para essa palavra abençoada para a honra e glória do nosso Deus. Então vamos meditando aqui nessas importante lição para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Então diz aqui o seguinte para nós entendermos. Amém. Havia um homem chamado Simão que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade. Isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável. E todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam:
Este homem exerce um poder divino, chamado Grande Poder. E muitos o seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo por meio de suas artes mágicas. Como era o nome desse homem, irmão Nathaniel? Simão. Era Simão, o mágico, né? Então ele fazia magia e as pessoas pensavam que era coisa de Deus, né? Era admirável a forma que ele fazia. Só que quando ele viu Pedro fazendo ali a imposição de mão, invocando o Espírito de Deus, e ele vendo o poder de Deus ali sendo manifestado, você lê nos versículos adiante, Amém. ele, que é o verso 14, né? Verso 13 e 14, né? Aqui foi lido Amém. até, né? Vendo 12 e 13, né? A gente lendo os versículos adiante fala que ele começou, né? Ver Pedro observando, depois ele perguntou quando é que Pedro vendia aquela... para ele aprender, né? Ele achava que era coisa de aprender, coisa de ilusionismo, né? Coisa de magia. Só que Pedro repreendeu, né? Então ele foi ali, ele creu e foi batizado, mas mesmo assim era uma pessoa crua, não ainda tinha discernimento do Espírito de Deus, porque ele há muito tempo ele enganava o povo com magia. Então muita gente, às vezes a gente observando a pessoa fazendo esses truques, você observa e não sabe de onde sai, parece que cega a pessoa, né, irmão Nathaniel? Às vezes eu fico observando, ver a pessoa ali na cara, já vi um cara brincando ali e observando o que ele fazia e a gente não percebe de onde ele tira, é uma coisa tão que cega a pessoa. Então ali esse mágico fazia isso aí com as pessoas. E as pessoas, como não tinham conhecimento de Deus, como a maioria hoje também não tem, pensa que é coisa de Deus. Hoje a maioria das pessoas já logo, não, isso é truque, né? Hoje as pessoas já aprenderam muita coisa, mas mesmo assim as pessoas ficam ainda causa admiração. Vamos ver também 1 Samuel 28, 7. Amém. Vamos que vamos aqui meditando na palavra do nosso Deus. Mais um grande exemplo aqui para agora falando ali. Graças a Deus das Santas Escrituras, e diz o seguinte para nossa meditação. Amém. Desesperado, Saul ordenou aos seus serviçais: procurai uma mulher que seja médium, a fim de que eu lhe fale da minha aflição e a consulte. E prontamente os servos lhe informaram: há uma necropante em Endor. Então, quando Saul ficou desesperado, ele perdeu ali os dons sobrenatural, não tinha mais, não teve mais contato com Deus, nem Deus com ele. Então ele, mesmo, o único contato que ele tinha era Samuel, e ele, depois que ele desobedeceu a Deus, Samuel morreu, ele não teve mais contato, mandou matar todos os profetas do Senhor, sacerdotes. E aí quando necessitou, que ele buscou, né, refúgio em Deus contra os filisteus, não a encontrou. Então ele foi atrás de uma cartomante, né, uma feiticeira, a qual ele tinha expulsado já há muito tempo. Olha, ao ponto que chegou, né, irmão Nathaniel? É o ponto que chegou aí, a pessoa quando sai da presença de Deus, quando não sente mais a presença de Deus, não busca mais a Deus, a quem ele recorreu, né? Então vamos ver também Jeremias 23, versículo 13 e 16. Amém. Vamos para essa leitura abençoada. Diz aqui o seguinte para nós entendermos. Amém. Entre os profetas de Samaria observei algo deveras hediondo. Na verdade, eles prognosticaram por Baal e assim desviaram Israel, o meu povo, do caminho. E entre os profetas de Jerusalém vi também algo horrível. Eles cometem adultério e vivem na mentira e em falsidade. Estimulam os que praticam o mal para que nenhum deles reflita e se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, e o povo de Jerusalém é como Gomorra. Situação ali, né, irmão Nathaniel? Explica aí um pouco para os nossos amados irmãos. Amém. Então nós observamos o seguinte. Nós observamos a catástrofe que estava em Israel, em Judá.
Então nós observamos o seguinte, que eles procuravam outros deuses, então eles andavam em caminhos, conforme aqui diz, horrível, que eles cometiam adultério e viviam na mentira, na falsidade. Então praticavam o mal e fazendo algo abominável diante dos olhos do eterno Deus. Então nós observamos que é a importância, nós discernimos os espíritos. Então nós observamos até em outra citação que fala do espírito do engano, que dessa forma desanimava, dessa forma fazia com que eles seguissem a idolatria, mentisse. E é muito importante, meus irmãos, nós sabermos discernir entre o bem e o mal. Atos capítulo 2 e versículo 4. Veja aí a manifestação do poder de Deus. Amém. Então vamos que vamos. Atos 2, 4 para nossa meditação. Então, Deus seja louvado e exaltado. Então o Senhor é poderoso e grande. Diz aqui o seguinte: e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Então, veja a manifestação do poder de Deus. É diferente, né, irmão Nathaniel? Ali, uma manifestação sobrenatural da parte do Senhor eterno Deus. E é totalmente diferente. Ali ele encheu, todo mundo foi cheio ali da graça, do poder de Deus e falava em outras línguas. Veja a manifestação do poder de Deus como é sobrenatural. Outra pergunta, cite outro exemplo do ministério de Cristo. Marcos capítulo 1, 23 e 24, irmão Nathaniel. Amém, é para já. Vamos entendendo a palavra do Senhor, corroborando o entendimento para a honra e glória do nosso Deus. E diz o seguinte, para que possamos adquirir mais entendimento. Mas naquele exato momento levantou-se na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo que vociferava: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nossa destruição? Conheço a ti, sei quem tu és, o Santo de Deus. Olha aí, rapaz, quem era aí, irmão Nathaniel? Amém. Então nós observamos aqui, fala desse homem na qual tinha um espírito imundo, e nós observamos que ele já conheceu a Jesus, então chama ele Jesus Nazareno, e sabia do poder dele. E Jesus, ele já sabia, o versículo 25 diz: mas Jesus o repreendeu severamente, fica quieto e sai dele. Fica quieto, né? Ele diz assim: quem és tu? Veja o poder de Deus, que é sobrenatural, que é elevado a mais do que o poder das trevas, né? Você vê que aí o poder das trevas se manifestou e Deus, por meio de Jesus Cristo, Jesus também conhecia, né, a manifestar que era o espírito do erro, e ele repreendeu: sai dele. Qual a autoridade que nós podemos ter hoje também, irmão Nathaniel, acontecendo isso? Tem que ter, nós é para ter essa autoridade também ou não? Com certeza, e invocando o nome de Jesus, porque Jesus, ele é o santo. Nós bem observamos, segundo as escrituras, nós observamos que Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Nós, por nós mesmos, não temos autoridade nenhuma, não podemos expulsar um espírito mau. Entretanto, nós podemos quando invocamos o nome de Jesus com autoridade e também com fé. E além também nós temos que ser santos também, porque para um espírito sair, ele tem que sair através de uma pessoa que seja dedicada a Deus, seja santa, e assim ele aceita a autoridade. Amém. Louvado seja Deus. Veja outra aí pelo ministério do apóstolo Pedro, quando ele se converteu, o que diz assim: como se manifestou o ministério de Pedro, como foi, né? Atos capítulo 5, versículo 3 e o versículo 8 a 22, bem longo, né? Mas dá para entender.
Amém. Então vamos que vamos, meditando na palavra do Senhor, agora indo para o livro de Atos. Então medite, acompanhe com calma para a honra e glória do nosso Deus. Diz o seguinte: então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo a mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno? 8. E Pedro a questionou: dize-me, vendeste por este preço aquelas terras? Ela confirmou: sim, por esse preço. Então Pedro a repreendeu: porque vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta dos pés, aliás, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e encontrando-a morta, levaram-no e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que ouviram a falar sobre esses acontecimentos. Amém. E o versículo 12: muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pela mão dos apóstolos, e todos que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Amém. Veja aí, né, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito de Deus aí, entendeu, né, foi revelado por Deus quando tentaram enganar ali, né, eles tinham feito um pacto com Deus ao escondido e descumpriu, né? Quando foi na hora de cumprir, eles descumpriram. Ananias e Safira se combinaram: vamos tirar uma parte para nós. Quer dizer, nós não vamos dar todo esse dinheiro. Por isso, irmão, nós temos que ter muito cuidado no que nós vamos fazer diante de Deus. Se nós faz um pacto e não cumpre, nós podemos pagar um preço por isso. Não é verdade, irmão Nathaniel? Amém, cara, isso achou de fato. Então é importante nós meditarmos. O apóstolo Pedro, ele soube discernir, ou seja, foi dito para ele o preço da propriedade, e por ele ter o Espírito de Deus, ele sabia que eles estavam mentindo. Então aquele que tem o Espírito de Deus, ele sabe diferenciar a mentira da verdade. Então algo muito importante, que aquele casal foi punido. Ananias foi morto, Safira foi morta também por causa de falar a mentira, que nós sabemos que a mentira pertence a quem? Ao diabo. João 8,44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Isso é verdade, irmão Nathaniel. Agora vamos a outro texto, irmão Nathaniel. Paulo e Silas, né? Paulo também se deparou com um espírito mentiroso, né? Atos 16. Veja o que Paulo diz aqui: como se manifestou esse dom no ministério de Paulo, né? Como foi que esse dom de discernimento de espírito, né? Hoje as pessoas querem muito os dons do poder de Deus, mas não querem pagar um preço, né, irmão Daniel? Quer a santidade, quer buscar de Deus. Hoje as pessoas querem receber de qualquer jeito e não tem como o Espírito de Deus se manifestar na vida de uma pessoa de qualquer jeito. Veja aí, né, no ministério de Paulo e Silas. Amém, graças a Deus. Atos Apóstolos 16, versículo 16 a 18. Então vamos que vamos, diz o seguinte: amém, aleluia. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude, dirigindo-se ao espírito, repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele naquele mesmo instante saiu.
Amém. Mas Paulo fez só isso aí? Não. Para você olhando, a história de Paulo é longa. Ele fez várias manifestações, né? Deus se manifestou de várias formas, de vários em outros momentos. Foi preciso Paulo repreender espírito de várias formas, porque Paulo era um homem de Deus, né? Como nós também, sendo homem de Deus, temos que cada dia se esforçar para melhorar. E você que está ouvindo, é necessário que você observe que Paulo, ele não repreendeu logo de cara, mas ele foi observando, né, aquilo ali. Toda vez que ele passava, ela dizia a mesma coisa. Toda vez que ele passava, eles falavam: esses homens são os homens de Deus, esses homens são os homens de Deus. Então Paulo, não, isso aí não tá, isso é brincadeira, né? Só pode ser brincadeira. Mas aí, não, Paulo não tá elogiando nós, porque é como se estivesse zombando, né? Aí Paulo repreendeu. Paulo era homem de Deus? Era, né? Paulo tinha certeza que era um homem de Deus, mas ele percebeu que não era, ela não falava pelo Espírito de Deus, porque ela era uma jovem adivinha, ela trabalhava com adivinhação. Então o Espírito que estava nela é o Espírito de adivinha, né? Sabia o que é que Paulo fazia, porque ela não conhecia Paulo, ela não conhecia Sila, mas a forma que eles agiam, a forma que eles falavam, e ela falou aquilo ali na frente de toda, abria a boca e falava: esses homens são os homens de Deus, né? Então, assim, Paulo, percebendo que não era da parte de Deus, o Espírito que ali ou zombava ou falava, Paulo repreendeu imediatamente, e aquele espírito de mentira saiu da vida daquela jovem, nunca mais se manifestou. Aí é que é poder, né? Vamos ver também outra coisa. Quem pode inspirar falsos ensinadores, né? Quem pode inspirar? Porque hoje umas pessoas, aquele homem é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus, mas se eles não obedecem a Deus, não guardam os mandamentos de Deus, não se purifica, não guarda a santidade, não guarda das alimentações imundas, né, a qual Deus proibiu, se ele não se santifica a vida, não tem como. Não guarda os mandamentos de Deus por completo, não tem como, né, ensinar uma mentira e o Espírito de Deus está ali. Eles afirmam que é o Espírito de Deus, mas não. Veja 1 Timóteo 4, versículo 1, o que é que Paulo diz? Amém, caríssimo pastor, vamos que vamos. Diz o seguinte: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Ele disse que nos últimos tempos, nós estamos vivendo nos últimos tempos, com certeza, né? Naquela época, Paulo estava já no ministério dele, no ministério de Cristo há muito tempo, e ele percebeu que o negócio ali não estava muito bom, que estava já desengovernado naquela época, e ele afirma, olha, expressadamente o Espírito de Deus afirma que nos últimos tempos, né, muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e espírito de demônio. Então, irmãos, todas as pessoas que se apostataram da fé e os que se apostatam hoje, e eles continuam manifestando poder, manifesta isso, aquilo, outro ali, dizer que é Deus que cura, disse que cura cego, cura aleijado e aquele negócio todo. Então, o que é que ele quer dizer? Que nos últimos tempos, nós estamos vivendo nos últimos tempos? Podemos estar. Então, 2 carta de Pedro 2, 1 a 3. Irmão Nataniel, com você, homem. Amém, caríssimo pastor, vamos que vamos, diz mais. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negar o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade.
Movidos por sórdida ganância, tais mestres o explorarão com suas lendas e artimanha. Todavia, sua condenação desde há muito tempo para sobre eles e sua destruição já está em processo. Eita, irmão Nathaniel, o negócio é sério, né? Então Pedro também profetizou, né? Falou a respeito, né? Que nos últimos tempos as pessoas negarão até o nome do Senhor Jesus Cristo por tópia ganância, né? E também enganaria muitos com seus discursos dissimulados. E hoje tem muita gente enganada, irmão Nathaniel, é muito, muito, e não é pouco, e cada dia as pessoas vão se enganando. Vai lá no YouTube, abre lá, aí vê aquele homem sabido, aquela mulher sábia, né, ensinando lá palavras, eles mostrando da escritura sagrada toda distorcida, e eles ali, eita, isso aí são os homens de Deus, isso aí é que é de Deus mesmo, e aí acaba saindo da igreja de Deus, acaba se desviando da presença do Senhor, e aí acaba dando ouvido a espíritos enganadores, porque não tem o dom de discernimento, não tem o espírito de discernir entre o certo e o errado. Irmãos, é algo muito sério, é necessário que nós busquemos esse dom para discernir entre o certo e o errado. Nós só aprendemos a discernir entre o certo e o errado se nós tivermos o dom de discernimento, o Espírito de Deus em nossa vida. Ah, mas eu já tenho o Espírito de Deus. Ó, pode até ter, mas o discernimento. Mas que Espírito de Deus é esse que não dá discernimento a você? Que Espírito de Deus é esse que não te dá poder de nada? Então tem que ver aí se realmente se é o Espírito de Deus que trabalha na tua vida ou não. Que Deus abençoe você. Chegou mais um termo do trabalho. Agora vamos para o comentário. Pai seja contigo. Até lá. Vamos que vamos, irmão Nathaniel. Amém. Excelente, caríssimo pastor Medeiros. Aleluia. Paz seja convosco.